worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Would your presence surround us? Let your presence surround us. Let your presence surround us. Oh, would your presence go before us? Would your presence surround us, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we worship you, we worship you. 1,000 generations falling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando para mais um dia, o 5º dia do nosso jejum de 21 dias para portas abertas. Tem sido um prazer poder estar com você aqui nesses dias. Hoje, confesso a você que eu estou com a minha saúde um pouco debilitada, mas não poderia deixar de estar aqui com vocês. Então, já faz a sua parte aí, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal você que não é inscrito, faça a sua parte e vamos direto para a nossa palavra de hoje, para a gente não poder perder tempo aqui e eu conseguir transmitir para vocês aquilo que eu quero, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Como eu mostrei para você, existem momentos da nossa vida que, mesmo crendo que as portas estão abertas para nós, parece que as portas estão fechadas. E eu provei para você, nesses últimos 3 dias, que isso pode ser causado pelas circunstâncias, ou, na verdade, pela nossa falta de capacidade de lidar com essas circunstâncias. Inclusive, eu espero que você já esteja fazendo algo a respeito disso, mudando a sua mente, mudando os seus posicionamentos, senão só foi mais uma pregação que você assistiu e não algo que mudou a sua vida. Eu mostrei para você ontem que o diabo, ele se opõe a nós, porque a igreja, né, é a única força na terra capaz de impedir o avanço das trevas. Então, certamente o diabo ele vai se opor a nós, ele vai se colocar como nosso inimigo para impedir o nosso crescimento, para impedir que Deus manifeste o propósito dele na nossa vida. Essas são as duas coisas que mais provocam portas fechadas na nossa vida.
E por não entendermos, não discernirmos, acabamos achando que Deus não quer fazer. Não, na verdade, tudo já está feito. Jesus na cruz, ele disse, está consumado, ou seja, não há nada a ser feito agora, a não ser nos apossarmos daquilo que Deus tem para nós. Só que o que eu quero falar com você aqui hoje é uma das coisas mais poderosas e que vai confrontar você nesse período de jejum. Porque o terceiro fator que faz as portas parecerem estar fechadas para nós é o próprio Deus. Sim, Deus às vezes vai permitir que algumas portas continuem fechadas na nossa vida. Aí você fala, mas como assim? Pois é, sobre isso que eu quero falar com você hoje. Em Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Olha que coisa. Aquele que fecha, aquele que abre, também fecha. Deus também pode fechar algumas portas ou permitir que tais portas continuem fechadas para nós. Você fala, como? Isso, eu não consigo entender isso. E aqui é um ponto interessante. Deus não é homem, ok? Deus não é homem. Então, não tente entender Deus a partir da nossa realidade, a partir das nossas emoções, a partir da nossa mentalidade. Porque nós somos seres humanos e Deus não é ser humano. O nosso maior erro é tentar encaixar Deus no padrão humano. E isso nos leva à frustração, isso nos leva à decepção, isso nos leva a várias crises existenciais, porque queremos comparar Deus a nós, queremos comparar a justiça de Deus a nós, queremos comparar a sabedoria de Deus à nossa. Não, meu amigo, aprende o seguinte, nós nunca vamos conseguir prever ou entender as ações de Deus, as razões de Deus, porque ele não é homem. Ele é Deus, ok? Quanto mais você entender isso, quanto mais você aceitar isso, muito mais fácil vai ser a sua caminhada. Nós nunca vamos entender o que Deus faz ou por que ele faz, ou se ele não faz e por que ele não faz. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós é entendermos as verdades da palavra de Deus. E a verdade é que as portas estão abertas para nós. E se as portas estão abertas para nós, por que Deus às vezes permite portas continuarem fechadas na nossa vida? Existe um princípio na Bíblia, que é o princípio que eu quero compartilhar aqui com você hoje, que vai trazer para nós uma base, que vai trazer para nós um entendimento, para nós avançarmos nesses dias de jejum. E o princípio é o seguinte: Deus fecha portas para abrir outras maiores. Deus fecha portas para abrir outras maiores. Nós temos um exemplo disso lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 6, onde diz o seguinte, 1 Samuel 1, 6. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Essa é a história de Ana. Ana, como diz o texto claramente, era estéril. O texto é claro ao dizer que o Senhor não permitiu que Ana gerasse filhos. Claro, existem razões para isso? Existem. Pode ser uma condição genética, pode ser uma herança familiar, pode ser várias coisas. Só que o texto mostra para nós aqui é que Deus permitiu que essa porta ficasse fechada na vida de Ana. Quem colocou o útero na mulher? Foi Deus. Quem designou a mulher para ser geradora de vida?
Foi Deus. Quem disse ao homem para que multiplicasse e enchesse a terra? Foi Deus. Quem estabeleceu a fecundidade e abençoou o casamento para a geração de filhos? Foi Deus. Agora, se Deus faz tudo isso, abre essas portas espirituais, por que para algumas pessoas Deus permite que a porta que ele abriu da gestação fique fechada? Esse é o exemplo de Ana. E é interessante que a palavra Ana, né, o nome Ana, significa graça. Graça. E olha que coisa interessante, nesse texto nós estamos vendo Deus impedindo a graça de gerar filhos. Olha que loucura. Por que isso acontece? Nós vemos isso muito na prática hoje. Nós vemos que aqueles que vivem debaixo da lei, aqueles que vivem debaixo da mentalidade legalista, eles até produzem mais do que aqueles que carregam o evangelho da graça, daqueles que estão firmados na graça. Isso é uma verdade. Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus libera a verdade, libera a palavra, abre os céus, mas ao mesmo tempo ele fecha a porta? E quando nós estudamos a vida de Ana, nós começamos a entender uma face, nós conseguimos entender uma fração daquilo que é a perspectiva de Deus nesse assunto. Mas lembre-se, Deus não é homem. Não tente entender Deus com a mentalidade humana. Ele é Deus, ele pensa como Deus, ele age como Deus. Ok? Só que quando nós reparamos, analisamos a vida de Ana e vários outros personagens na história bíblica, nós percebemos que Deus ele fecha algumas portas porque existe um propósito maior por trás daquilo. Qual que era o desejo de Ana? Um filho. Só que para Deus havia um propósito muito maior do que dar apenas um filho para Ana. O rompimento sobrenatural que ela viveria, o impacto positivo que essa gestação traria para o reino de Deus e tanto prejudicaria o império das trevas, era muito maior do que simplesmente gerar um filho. Ana queria um filho, Deus traria um rompimento, uma bomba para a face da terra. Só que, como eu disse, Deus não pensa com a mente humana e o homem não pensa com a mente de Deus. O que nós vemos? Nós vemos a nossa necessidade atual, nós vemos o nosso momento, nós vemos que Ana queria ter um filho e Deus não deixava. Nós vemos que nós queremos viver o avivamento, nós queremos pregar a mensagem da graça, nós queremos alcançar as pessoas, fazê-las entender a verdade, mas parece que, eu vou dizer uma frase que eu ouvi essa semana, né? Parece que Deus não ajuda. Olha o nosso nível de tolice. Achamos que Deus não nos ajuda. O fato é, nós estamos vendo da nossa perspectiva e nós não conseguimos enxergar depois da curva. Eu não consigo enxergar o que está acontecendo aqui depois dessa porta. Eu não consigo ver o que está acontecendo depois dessa parede. E eu quero entender o Criador. Como eu disse para você, essa é uma mensagem que confronta muito a gente. Por quê? Porque nós queremos que Deus haja do nosso jeito, da nossa forma, no nosso ritual, na nossa mentalidade. Deus não é homem, Deus é Deus. Então Ana queria um filho, Deus queria dar muito mais do que um filho para Ana. Por isso ele permitiu que aquela porta fosse fechada. Agora, qual que é o problema da situação? Enquanto essa porta estava fechada para Ana, ela era humilhada. Enquanto essa porta era fechada, ela sofria. E é isso que traz revolta para as pessoas. Como pode? Eu estou buscando a Deus e Deus me humilhando, Deus permitindo que eu seja humilhado. Meu amigo, preste atenção, nada do que acontece é em vão.
Nada do que acontece é em vão. Você acha que Deus não vê tudo o que acontece? Jesus, ele diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do reino, por causa da palavra, porque eles serão recompensados. Existe recompensa para quem está vivendo o propósito. Então Ana era humilhada, principalmente pela Penina, que era a sua rival dentro do casamento. Ela foi humilhada pelo seu sacerdote. Ana sofreu muito, porque o Senhor fechou uma porta na vida dela. Na verdade, o Senhor não fechou, o Senhor permitiu que a porta continuasse fechada. Só que quando nós lemos o versículo 19 do mesmo capítulo 1, olha o que o texto diz. Bem cedo, no dia seguinte do quê? No dia que ela foi ao templo, ela estava chorando e o sacerdote humilha ela e ela explica para ele a situação e ele fala, não, então que o Senhor te abençoe, vá em paz e que o Senhor conceda-lhe o desejo do teu coração. Ela recebe a bênção sacerdotal e ela vai para casa. No dia seguinte, Eucana, que é o marido, e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado o Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou Samuel, explicando, eu o roguei ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Depois de um tempo, a Bíblia não fala exatamente quanto tempo Ana ficou estéril, só que no tempo certo, diz o texto, no devido tempo, Deus abriu a porta. Isso mostra para nós que Deus pode até fechar ou permitir que algumas portas sejam fechadas na nossa vida, mas isso não é para sempre. Porque Deus é Deus que abre portas, Deus é Deus que cria caminhos. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder para fechar? Sim. Ele fecha? Fecha, mas não é para sempre. Assim como nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma porta fechada permanece para sempre na vida daqueles que nasceram de novo. Deus pode até permitir, mas não é para sempre. Agora, quando nós olhamos para a vida de Ana, o que ela queria? Um filho. Apenas um filho. E ela buscava a Deus, ela buscava através das relações sexuais com seu marido, ou seja, ela fazia o que ela podia fazer, vencendo a barreira da circunstância. Ana não ficou presa na circunstância como a maioria de nós ficamos. Ela perseverou, ela avançou, ela continuou fazendo o que deveria fazer, ela resistiu. Vencendo a barreira do diabo, ela resistiu, ela permaneceu, ela continuou buscando. Aí agora ela se depara com o próprio Deus fechando para ela as portas. Mas lembre-se, quando Deus fecha uma porta, não é para sempre. Ana rogava a Deus um filho. Ana pedia a Deus um filho, mas Deus deu a ela um juiz, um sacerdote, um dos maiores profetas da nação de Israel e o homem que seria levantado para levantar Davi, o maior rei que Israel já teve, e ser parte da descendência, da genealogia que traria o Messias. Ana só queria um filho, mas Deus tinha um rompimento muito maior preparado para a vida dela. Não houve outro homem como Samuel. Um homem que restabeleceu o sacerdócio, que purificou o sacerdócio em Israel. Quem estava como sacerdote, como sumo sacerdote, era Eli. Um homem que já estava com a sua vida completamente fora do propósito de Deus, mas era sacerdote da nação. Um homem que já não ouvia mais a Deus.
mas estava liderando espiritualmente aquela nação. Um homem que tinha os seus filhos que desvalorizavam o serviço sacerdotal e que danificaram a moral do sacerdócio. E ele não fez nada. Quem vai substituir e vai arrancar, limpar esse sacerdócio é esse menino chamado Samuel. Samuel vai reerguer o sacerdócio. Samuel vai reerguer o ministério profético na nação. A palavra mostra para nós claramente que nenhuma das palavras, nenhuma das profecias de Samuel caíram por terra. Tudo o que ele falou, tudo o que ele profetizou aconteceu. Nunca houve profeta, juiz e sacerdote maior do que Samuel. Samuel foi aquele que Deus levantou, Deus usou para levantar Davi. Homem segundo o coração de Deus. Ana só queria um filho. Mas por trás daquela porta fechada tinha toda uma estrutura espiritual que traria bênção para Ana, que traria bênção para a nação, que traria bênção para o reino. Preste atenção, meu irmão. Às vezes Deus vai permitir que as portas sejam fechadas, sim. Às vezes Deus vai permitir que as portas não se abram de imediato na nossa vida, sim. Por quê? Porque existem coisas muito maiores a serem provocadas a partir daquelas circunstâncias. Não é para te prejudicar, meu irmão. O prazer de Deus está em nos abençoar. Não é sobre nos prejudicar, mas é sobre produzir um resultado muito maior do que poderíamos imaginar. Às vezes eu fico pensando em quantas orações eu fiz ao Senhor e Deus não respondeu como eu queria. E na hora a gente fica brabo, a gente fica chateado, a gente fica frustrado, mas depois, na hora que a porta se abre, a gente entende o que está em Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você nunca vai pensar grande demais sobre Deus. A maior bênção que você achar que você está pedindo para Deus não é nada comparado àquilo que Ele tem para você. Então, quando uma porta é fechada pelo próprio Deus, não é para prejudicar a você, mas é para te mostrar, é para provocar algo muito maior, como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Se Deus não fechar algumas portas para nós, nós sempre vamos viver na mediocridade. Porque não temos mentalidade de reino. Não temos mentalidade de governo. Certa feita, Jesus permitiu que Lázaro, seu amigo, morresse. Você fala, nossa, que insensível, nossa, que Deus malvado, meu amigo. O que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Porque havia um principado naquele lugar que deveria ser destronado. E apenas a morte poderia abrir esse caminho. Não era sobre o Lázaro, o homem, mas era sobre um governo das trevas que estava sobre aquele lugar. E Lázaro seria um instrumento pelo qual Deus manifestaria a libertação espiritual.
Mas o que nós queremos? Nós queremos a cura, nós queremos o milagre, mas nós não entendemos que nós vivemos no mundo espiritual. E ontem eu mostrei isso para você, meu irmão. A vida é muito mais do que vemos. Talvez você está passando por uma situação e você só quer que a situação se resolva agora. Você não sabe a batalha espiritual que está sendo travada enquanto essa porta está fechada. Deus trabalha por aqueles que nele confiam. E às vezes, para que você e eu não atrapalhemos o mover dele, a porta tem que ficar fechada. Eu não estou dizendo isso para desanimar você, meu irmão. Pelo contrário, para fortalecer a sua fé. As portas estão abertas, estão disponíveis para você. Mas se porventura você estiver buscando e parecer que as portas estão fechadas, busque entender, é circunstancial? É alguma circunstância da vida que está provocando isso? É o diabo que está me resistindo? Ou é Deus que está me impedindo de avançar nessa porta? Se é a circunstância, cresça. Se capacite e vença essa limitação. Se é o diabo, resista em oração, repreenda-o, avance, não recue. Agora, mas e se for Deus que está me resistindo? Ou melhor, como saber se é Deus que está me resistindo ou se é o diabo? É muito simples. É muito simples. Quando você faz tudo o que você devia fazer e não dá certo. Quando você já batalhou contra o diabo, já mandou o diabo embora, já fez batalha espiritual, já fez de tudo contra o diabo e nada aconteceu, só tem uma explicação. É Deus. Então, você olhou para a circunstância, estudou, cresceu, aprendeu, avançou e não mudou, então você vai para a batalha espiritual, vence o diabo, luta contra o diabo, entra mesmo em guerra contra o diabo, para você avançar. Não resolveu? Só tem uma explicação. É Deus. Aí você fala, agora lascou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós, né? Se é Deus que fechou a porta, continue crendo, continue buscando, continue se dedicando. Por quê? Porque a porta vai abrir. E quando ela abrir, o resultado será muito maior do que você imagina. Aí você fala assim, mas como assim? Não faz sentido. Se Deus fechou, eu vou continuar insistindo? Sim. Porque lembra o que eu disse? As portas que Deus fecha são momentâneas. O status não é eterno. O status é momentâneo. Jesus em Lucas 18, Lucas 18, versículo 1 diz o seguinte: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Aí lá no versículo 7 diz o seguinte, versículo 7 e 8: Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Jesus está ensinando que, mesmo que o próprio Deus feche a porta, continue orando, porque portas abertas é um direito seu, mas usar uma circunstância para promover algo muito maior do que você está pedindo é um direito de Deus. Deus vai atender o seu pedido, mas não do tamanho que você está pedindo. Ele vai fazer algo muito maior e ele precisa que a porta fique fechada. Então você precisa continuar crendo.
Persista, persevere. Ah, mas eu não consigo entender isso. E nem deve. Deus não é homem, Deus é Deus. Você é homem, você não é Deus. Então, são níveis de mentalidade diferentes que não vão se alinhar. Deus não vai se rebaixar para tentar se explicar a você e nem você vai se elevar para tentar entendê-lo. Então creia, as portas estão abertas. Se Deus fechou, Ele está fazendo e provocando algo muito maior do que eu estou pedindo. Então eu vou continuar, eu vou perseverar e o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Porque quando uma porta de Deus é fechada, o que Ele vai manifestar vai ser bênção para mim, vai ser bênção para você, vai ser bênção para minha família, para minha cidade e por muitas gerações. Foi o caso de Ana. E para a gente concluir isso hoje, nós temos um exemplo muito claro em Marcos 9. Marcos 9, versículo 30 até o 32 diz o seguinte: Eles partiram dali, Jesus e os discípulos, e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicando ao ensino dos seus discípulos, e lhes revelava: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia eles, os discípulos, não entendiam o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a esse respeito. Um exemplo claro. Jesus foi enviado para salvar a humanidade. Só que dentro do propósito de Jesus estava a morte. E ninguém entendeu isso. Os discípulos não entendiam porque o Messias, que veio para libertar, deveria morrer. Eles não entendiam. Inclusive, até hoje, os judeus não acreditam em Jesus como o Messias justamente por causa disso. Porque se ele fosse o Messias, por que morrer? Se ele veio para salvar e ele acaba morrendo, não faz sentido. Olha a nossa pequenez humana diante da grandiosidade de Deus. Por quê? Porque para salvar o homem, Jesus tinha que morrer. Porque a salvação não era sobre a nação de Israel, mas sobre a natureza humana. Então, para que o problema da humanidade, não da nação, da humanidade, em todas as eras, passadas, presentes e futuras, fosse resolvida, Jesus deveria morrer. Mas ninguém entendeu isso. Os judeus não aceitam isso até hoje. Pedro disse: Jesus, pelo amor de Deus, tem autoestima, Jesus, isso não vai acontecer, você não vai morrer. Ninguém entendeu isso. Mas alguém entendeu. Ou pelo menos se promoveu. Quem? Judas. A maioria dos crentes rotulam Judas como alguém do diabo, como alguém que era o Satanás dentro dos discípulos. Não, irmão. Foi Jesus que escolheu Judas. E Jesus escolheu Judas porque ele precisava morrer e Judas era o único capaz de entregá-lo à morte. Aí você pensa, mas como assim? Jesus vai escolher alguém para matá-lo, para entregá-lo à morte? Os pensamentos e caminhos de Deus são mais elevados do que o nosso. Aí para você ver o tanto que a gente é pequeno, aí a gente pensa, vixe, então Jesus escolheu Judas para ir para o inferno? Não! Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Houve salvação para Judas. Porque Deus fecha uma porta. Mas quando ele abre, não é para prejudicar o homem. É para promover o homem. Judas era necessário para o propósito. Mas Deus não prejudicou Judas para cumprir o propósito. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Vai estar na Bíblia, vai estudar que você vai ver.
Aí eu te pergunto, e se Jesus não tivesse morrido? E se Judas não tivesse o entregado? Quem entregaria? Se Jesus não morre, não há redenção. Se Jesus não morre, não há salvação. Mas ninguém entendeu isso. Então o que nós temos que fazer? Precisamos nos submeter a Deus. Precisamos confiar em Deus. Se a palavra diz que as portas estão abertas para nós, vamos avançar. Veio a circunstância, cresce. Capacite-se. Veio o diabo, resista, avance. Deus fechou a porta, não desista. Não murmure, não reclame. Creia, entenda. Deus fechou a porta porque Ele está potencializando aquilo que Ele vai te entregar. O que vai sair dessa porta é muito maior do que você jamais imaginou e do que você jamais pediu a Deus. Creia, irmão. Creia. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Eu quero orar com você. E amanhã nós vamos para a quarta mensagem dessa pequena pergunta. Por que as portas parecem estar fechadas? Já mostrei para você que é por causa das circunstâncias. Já falei para você que é por causa do diabo e hoje estou te falando que é por causa de Deus. Às vezes Deus vai fechar uma porta, não porque Ele está jogando contra você, mas porque Ele está potencializando aquilo que você irá receber. E amanhã nós vamos falar sobre o terceiro motivo do porquê parecem que as portas estão fechadas. Parecem, mas elas não estão. Amém? Pega aí seus alvos de oração. Nós vamos orar juntos nesse momento. Pai, nesse momento nós unimos a nossa fé diante do Senhor. E hoje nós nos deparamos com um fator muito interessante. O Senhor, às vezes, permite que portas se fechem ou continuem fechadas para nós. Que coisa, né? A nossa mente não consegue entender isso. A nossa mente não consegue discernir isso. Perdoa-nos, Senhor. Porque por causa dessa falta de entendimento, murmuramos, reclamamos, liberamos palavras desnecessárias no mundo espiritual. Perdoa-nos, Pai. Somos como crianças que apenas pensam no imediato. Apenas pensam no que veem, no que sentem, porque não conseguem pensar como o Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. E nos ajude a entender. Quando o Senhor fecha uma porta, não é para nos prejudicar. Não é para nos causar dor, não é para nos causar dano, não é para nos causar prejuízo. Por mais que no processo sejamos humilhados, nos sentimos abandonados, mas não é nada disso. O Senhor está provocando uma situação para manifestar o rompimento sobrenatural para nós, nossa casa, nossa família, nossa cidade e gerações. Sim,
teus caminhos são mais altos, mais elevados, assim como os teus pensamentos. Espírito Santo, fortalece a nossa fé, para que quando isso acontecer, Senhor, possamos continuar perseverantes, assim como diz a parábola, Jesus dizendo: será que haverá fé? Mesmo apesar das portas aparentemente continuarem fechadas, nós não podemos desanimar de nossa fé, Senhor. Hoje, com esse entendimento de que o Senhor fecha para potencializar-nos, então agora que nós precisamos orar e buscar com mais fé. Porque algo muito maior está sendo produzido pelo Senhor. O Senhor deu a Ana muito mais do que ela podia pensar ou imaginar. E não só Samuel, o Senhor deu outros filhos para ela. Aquela que queria apenas um filho, recebeu outros. O milagre foi muito maior do que apenas um filho. Aquela que era humilhada, agora era mãe do sacerdote da nação, do profeta da nação. Quão honrada foi aquela mulher. Os tempos de humilhação que ela passou não se comparam aos tempos de glória que ela viveu. Isso é o desejo do Senhor para nós. Por isso nós oramos, Pai. Aumente a nossa fé. Fortaleça a nossa fé. Dai-nos entendimento, Senhor. Se o Senhor fechar uma porta, se o Senhor permitir que uma porta continue fechada, é porque o Senhor está potencializando aquilo que o Senhor irá nos entregar. Por isso confiamos em Ti, Senhor. Porque os Teus pensamentos, Teus planos são de paz, de prosperidade e de um futuro glorioso. Não seremos abalados. Não nos desanimaremos, mas persistiremos, crendo que as portas estão abertas para nós, Pai. Que assim seja, Pai, sobre a vida de cada um dos que me assistem e me acompanham nesse momento. Que eles entendam e recebam dessa revelação, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos participar da ceia. Vamos proclamar essa verdade, essa aliança do Senhor sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue derramado. Os discípulos não entendiam o porquê da sua morte. Por isso que quando aconteceu, muitos desviaram, se afastaram, retrocederam, porque não entendiam que para que houvesse redenção, era preciso o derramamento de sangue. O sangue puro, perfeito. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se o Teu sangue não fosse derramado, nós não seríamos salvos. Como são perfeitos os Teus caminhos, Senhor. Por mais que as pessoas não entenderam, e muitos não entendem até hoje, a Tua morte trouxe vida. A Tua ressurreição nos deu a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que nessa noite possamos fortalecer a nossa fé. Entendendo, nós nunca vamos entender o Senhor. Nós nunca vamos entender o Teu modo de agir. Não entendemos nem nós, que dirá o Senhor. Os Teus caminhos são elevados. Teus pensamentos são elevados. Tuas ações são elevadas demais para nós. Por isso, apenas confiamos. Apenas descansamos. Que o Senhor tem planos de paz,
de prosperidade e de futuro para nós. Celebramos essa nova aliança, crendo em portas abertas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Participamos. In honor, in glory, in power, all blessing, in honor, in glory, in power, all blessing, in honor, in glory, in power. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, naquilo que você recebeu hoje e compartilhar com algumas pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem é muito necessária. Tem muita gente frustrada, tem muita gente desanimada por não entender, não ter a revelação daquilo que eu compartilhei com você aqui hoje. Então eu te peço, vamos alcançar essas pessoas, vamos levar a verdade e declarar que o Senhor tem sim portas abertas para nós, e as portas que porventura Ele mesmo fechar, não é para nos prejudicar, é para potencializar aquilo que iremos receber. Amém? Deus te abençoe. Amanhã estamos de volta para mais uma ministração para o 6º dia do nosso jejum, 21 dias de portas abertas. Deus te abençoe. Até lá. Paz. All blessing and honor and glory and power. All blessing and honor and glory and power. All blessing and honor and glory and power. His name is His name is Jesus. His name